Olá, boa noite a todos mais uma vez. Vamos dar início, né? Na verdade, prosseguir com a nossa discussão, que foi pouquíssima, né? Pouquíssimo tempo para que nós conseguíssemos abordar esta conversa sobre pesquisa. Estou aguardando aqui o nosso professor convidado para interagir, continuar com nossa conversa. E aí, enquanto nós aguardamos, né, o nosso professor convidado, faça sua pergunta. Clique no íconezinho aí, deixe a sua pergunta, interaja conosco. Diga qual a sua dúvida. Vocês estão gostando do nosso momento, da nossa conversa? Sim ou não? Na oportunidade, convidem os seus colegas, tá bom? Mande o linkzinho, diga que nós estamos aqui, para que nós possamos ser um número maior. Aguardando aqui o professor aceitar a solicitação, ele já está conosco. Olá, professor, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos dar continuidade, não é? E aí nós estávamos falando sobre como a linha de pesquisa, né, discurso, memória e identidade, ela se articula, como ela está articulada. E aí nós podemos dar continuidade ao que nós já vínhamos abordando. Primeiro, mais uma vez, boa noite. Agradeço aí ao pessoal que já está voltando na sala, né? Espero que lá na página do PTGL também. E como a gente falou há pouco tempo, deixa eu, antes de entrar na perspectiva das pesquisas, como a gente trabalha essa articulação conceitual. Nós temos pesquisas desenvolvidas sobre diferentes espaços diferentes espaços da linguagem, diferentes espaços de circulação e comunicação. Então, o nosso projeto de pesquisa, se você acompanhar, ele tanto vai tendo uma variação no foco dos discursos, nos campos discursivos. Os primeiros trabalham mais na área do discurso acadêmico, um grande grupo na área de discurso documental, discurso histórico, ligado aí um pouco à filologia. Um outro muito grupo na área de memórias de trabalhadores. E umas pesquisas também com escritores e a própria memória ligada à literatura. Como a gente pode pensar essas pesquisas? O que eu vou dizer a vocês aqui, aí eu quero que vocês... Opa, Gilton Júnior, obrigado. Eu tinha pedido a Gilton Júnior um cafezinho que ela estava, cheguei da papel e corri para cá. Não deu tempo nem para tirar o suor, né? Do rosto. Eu cheguei A correria, não é? Essa é a lida nossa dos trabalhadores de todo dia. Pois é, nós vamos ver e a gente vai ver como a gente pode trabalhar. Vou citando aqui, por exemplo, Corrêa inclusive, falou agora aí na tela. A pesquisa de mestrado de Corrêa, que foi ligada, inclusive, ao PPGE, que eu atuei também em 3 outros programas. Na verdade, eu atuei como orientador e professor do Profileto, ainda atuo, do PPGE, na área de ensino de línguas, e também coordenei o de desenvolvimento urbano, na área de urbanismo e desenvolvimento regional de arquitetura. Mas no Corrêa desenvolveu Socorro Souza,
do Ceará, desenvolveu uma pesquisa sobre a menina Francisca, o assassinato da menina Francisca lá numa cidade de Milagres, certo? Só que agora no doutorado ela veio para o TGL e começou na discussão de articular memória e identidade envolvendo o tema de um bairro de Pau dos Ferros. Isso aí foi no mestrado, isso, Corrinha. A Francisca, a assassinato de Francisca de Assis, de Francisca. E agora ela trabalha com a comunidade, a formação da comunidade negra e da comunidade de São Benedito. É interessante, São Benedito é um bairro de Pau dos Ferros, constituído, sobretudo, no início do século passado, por pessoas mais pobres e, como estão nos livros, pessoas de cor, remanescentes de quilombolas, comunidades negras que desciam as serras da região. Essa é a tese de doutorado dela no São Benedito, ela gravou e está fazendo muito documento, é um bairro de Pau dos Ferros. E aqui fazer um contexto que é muito importante. Embora ela esteja trabalhando com discurso, com tese e valores, ela vai entender dessas pessoas, por exemplo, por que a comunidade que na época, no início do século XX, dia 10 e 11 do século passado, nessa primeira década, final do XIX, ali chamava-se Alto do Carrasco, era muita pedra e mato, um carrasco mesmo. E as pessoas, lembra que a abolição da escravatura foi no final do século XIX. No final do século XIX e século XX, o preconceito em Pau dos Ferros, em todo o Brasil, em Pau dos Ferros era grande. Então, os negros deixaram de ser posse dos brancos e a Igreja da Matriz, a toda poderosa matriz de Nossa Senhora da Conceição, e passaram a ser rejeitados por serem livres e serem humilhados. E o preconceito que ainda hoje perdura, mais de 100 anos depois da libertação dos escravos, e aí, para quem está só ouvindo, estou colocando entre aspas, só que eles queriam rezar, mas eles não acreditavam naqueles santos que discriminava pela cor da pele. E daí eles tinham no Alto São Manuel, eles tinham uma religiosidade pelo santo negro, pelo santo São Benedito. E aí já tinham orações e fazia pelo santo. Para sintetizar a história, eles tinham um grupo que apoiava a oração São Benedito. Em 18 do século passado, começaram a construir a capela de São Benedito, veio terminar já na metade do século, e isso fez com que construísse toda a identidade do bairro. O que é que vai fazer Corrinha? Vai estudar a comunidade tradicional e os estudos da constituição daquele bairro formado de comunidade negra. Rosa Leite, por exemplo, ela está na tese de doutorado, fez uma tese de doutorado dela sobre os discursos fundantes de Pau dos Ferros. Chama-se Pau dos Ferros em Discursos Fundantes, processos administrativos que constituem o município. Ela pega 300 anos de discurso escrito sobre Pau dos Ferros, documento oficial, desde da primeira Seis Maria da região, que é de 1916 ou 17, que é a do Podi dos Encantos, que pega esse território do Rio Apodi, Mossoró, até onde hoje é o município dos Icós, até a região dos índios Icós, que hoje é lá perto, depois de vocês, lá no Icó, tudo isso formava o que eles chamam de Podi dos Encantos, e em 30 e pouco, 36, 37, 33 ou 36, não lembro mais a data exata, sai a Seis Maria de Pau dos Ferros, da então Vila de Pau dos Ferros. E aí ela vai pegando século XVIII, 1700 e alguma coisa, século XIX, século XX, século XXI. Ela vai de 16 a 17, de 717 a 2017, nessa constituição do município. Aí vem abaixo-assinado, constituição de igreja, visita do desenvolvimento, visita de presidente a Pau dos Ferros, criação do perímetro, do obelisco, centenário, barragem, açude 25 de março, o campus da UERN 76, ela vai fazendo esse estudo. O Lucas, aqui é o Lucas de Andrade, ele é paraibano, ele já trabalha com vaqueiros e vaquejadas em discursos jurídicos e memória, que é uma questão da cultura local. E é uma cultura que envolve tanto a Paraíba como o Rio Grande do Norte, que a ideia, lembrando que aquela região, que essa região nossa aí, era chamada de Caminho do Gado, tinha um percurso por dentro, e o diálogo nosso com Ceará e Paraíba era maior até do que aqui com Natal. O Suailton, que trabalhou com o bairro do Riacho do Meio, que é outro bairro bem tradicional de Pau dos Ferros,
que era no Ferro, um riacho e um rio que corta a cidade. É interessante. O riacho do meio, que depois construiu o açude, no final do século XIX, e o rio Apodi-Mossoró. Então, ele trabalhou com as memórias do século passado de trabalhadoras do Riacho do Meio, e algumas delas que ainda lembram de quando o Riacho do Meio não tinha nenhum açude grande com a estrutura que tem, e hoje ele trabalha com o patrimônio imaterial de Pau dos Ferros, certo? Do século XX, que está na memória e está nos documentos. Max Emiliano, por exemplo, vai trabalhar só com as lavandeiras de roupa da história de Pau dos Ferros. Memórias coletivas de lavandeira de roupa, com discurso. E em memória oral, Rosa mais memória documental. Lohane, que é advogada, procuradora lá do município de Água Nova, ela trabalha com a tese dela sobre retóricas do cárcere. É argumentação em discursos que emanam do presídio regional de Pau dos Ferros. Que o que é que se fala sobre daquele presídio, sobre leis, sobre direitos, sobre cidadania. Então, qual é essa retórica que sai de dentro de um presídio? Eu lembro que em 95 nós fizemos uma pesquisa em sociolinguística e nós entrevistamos os presos, juízes, promotores, delegados, soldados, para entender os diferentes conflitos e variações no discurso. Ela quer saber, em tese. Elaine trabalha os discursos da Enfiteus, a história da Terra da Santa de Pau dos Ferros. Por que a Santa em Pau dos Ferros tem tanta terra? De onde vem isso? Quais são as memórias? O que diz o cartório? O que diz os vendedores de terra? O que diz as pessoas que pagam a terra duas vezes, a igreja e a questão? Então, ela trabalha com essa ideia dos discursos da Enfiteus. Diana Sá, por exemplo, que já defendeu, é advogada, professora da FACEP, ela trabalhou com a argumentação no discurso de um processo criminal contra Lampião. Lampião ele atacou, um cangaço atacou Vitória, que era um distrito de Pau dos Ferros, ele atacou o município de Pau dos Ferros, não a sede do município, que na época era onde hoje é Marcelino Vieira, e atacou. E no fórum de Pau dos Ferros, aí sim, no fórum da sede de Pau dos Ferros, ocorreu um processo contra Lampião. Claro que ninguém nunca o intimou, né? Não conseguiu entregar a intimação. E Diana Sá faz uma análise de todo esse processo criminal, e aí de quase 100 anos, é um documento histórico. Leonardo Mendes, por exemplo, trabalha com a religiosidade de terreiro, a religiosidade de matrizes africanas que tem em Pau dos Ferros, e elas são meio que escondidas porque não só os negros, mas toda a sua cultura foi massacrada. Então, é tanto que no Brasil e na nossa região, trabalhar no candomblé, qualquer tipo de cultura, de religiosidade, de terreiro, era visto como coisa feia, era visto como coisa ruim, e ele faz uma discussão no entorno disso. Lediana, por exemplo, para ser bem rápido aqui, trabalha com engenhos de cana-de-açúcar, casas de farinha. O Wesley trabalha com a própria construção do cangaço de Lampião na mídia, toda essa questão do cangaço que faz. E aí poderia citar as minhas orientandas, por exemplo, de Pernambuco, lá do DIN, que trabalha com a etnia indígena dos Pancará, lá no semiárido de Pernambuco, lá perto do Rio São Francisco. Romana trabalha com a própria identidade étnica da vida, das comunidades indígenas e dos povos tradicionais. Nós temos uma orientanda do mestrado de Pernambuco, de Carpina, que ela trabalha com memórias das mães da microcefalia. É uma coisa triste e encantadora a pesquisa dela. Ela vai pegando depoimentos, memórias das mães, do primeiro momento quando descobre o Zika vírus e quando as crianças começam a ter problema, aí ela vai para a questão preconceituosa, o atendimento, ela vai fazendo uma análise das mães da microcefalia em diferentes aspectos, James. E hoje ela tá fazendo recorte da mídia, matérias publicadas sobre Pernambuco, e lembra que Pernambuco foi onde teve um boom da microcefalia, e ela está acompanhando essa discussão. E se você pegar, por exemplo, Paulo Soares, que é meu orientando do Ceará, ele trabalha com o campo de concentração de sertanejos. Lembre que na cerca de 15, de 30,
eles eram levados para Fortaleza e eram meio que colocados porque não queria piolho, doença, para passar para o pessoal de Fortaleza. Então, pessoas que viveram no campo de concentração ou que viveram com algumas delas na cerca de 30, sobretudo, para formar as memórias do campo de concentração. Então, eu não posso citar todas, que é muita coisa, mas aí é o campo de como a gente articula uma temática de uma pesquisa, certo? Temática de uma pesquisa, uma teoria de base, que é a nova retórica, mas não só, a gente dialoga com diferentes teorias, Paulo Freire, Bauman, Raul Bakhtin, Jean-Michel Adam e muitos outros teóricos, vai depender das discussões, para fazer a interpretação. Eu acho que eu dei esse panorama, agora eu devolvo a você aí, para ver a discussão. Sim, sim. Na verdade, assim, muito encantador, enriquecedor, porque quando a gente está fora, né, da pós-graduação, a gente não tem noção, a gente não sabe nem a pontinha do iceberg do que acontece, dos trabalhos que são riquíssimos, que são maravilhosos. Então, assim, eu sou apaixonado por regionalismo, eu sou apaixonado por cultura local. E aí é interessante também, antes de nós partirmos para mais perguntas, eu já trago já trouxe uma pergunta que ainda ficou pendente lá na primeira live, mas aqui tem um comentário bem interessante, ó. Parabéns, primo Gilton. É da Fátima Magalhães. Parabéns, primo Gilton. Não sabia essa linda história de nossa, né, Pau dos Ferros. Então perceba, né, que por mais que nós estejamos inseridos, né, numa sociedade, a pesquisa ela revela muito aquilo que não se sabe, não é? Então, muito interessante. Lá na nossa primeira live, professor, ficou uma pergunta, se eu não estou equivocado, foi do Guto. Ele perguntava o seguinte: como a argumentação pode colaborar com a sociedade? Olha, Guto e todos vocês presentes, a teoria da nova retórica ela é uma retomada dos estudos aristotélicos. Ele parte do pressuposto de que a própria a dialética é interna à linguagem e é interna ao discurso. E falar, o próprio discurso é um ato, é uma ação, é um agir sobre o outro. Então, eu falei, eu estou agindo sobre o outro de alguma forma. E quando eu me refiro à fala, eu me refiro à fala, à oralidade e refiro-me à escrita. Eu me pronuncio, eu ajo sobre. A discussão, entender a argumentação, é entender como agimos e que orientação a gente dá a esse agir. Como organizamos e estruturamos o nosso pensamento e a nossa atuação social. O próprio Permer vem de uma tradição de jurista, mas ele também tem uma perspectiva de uma psicologia social. A argumentação, ela pressupõe alguns princípios. Primeiro, um orador, que pode ser eu ou você aqui, ou quem está interagindo conosco, um ir e um vir. Essa minha ação, esse meu falar, que é sempre um ato, ele está sempre em resposta a um ato de um outro, que Perman vai chamar de um auditório particular, imediato, digamos assim, agora, como eu estou respondendo a você, mas na minha cabeça, ao responder você, eu estou imaginando teorias, outras discussões, pessoas que estão entendendo. Então, é o que ele chama de auditório universal. São discursos, teorias, pessoas que a gente não tem controle dessas variáveis, mas que funcionam para conosco, que funcionam com a gente. Estudar a argumentação e a nova retórica e ensiná-la é dizer às pessoas que elas podem entender a si mesmas, elas podem estudar, que a gente não precisa ser essa bagunça da cabeça meio animal, que tudo vem, que tudo fala e que tudo vai passando sem controle. E torna um pouco de Freud, de Lacan, dessas discussões, que eu não trabalho com eles, mas eu digo dessa ideia da confusão da gente. A nova retórica permite que você interprete a si e ao outro. Então, ele tem todo um aparato analítico para isso. Por isso que ele pensa na perspectiva do orador, daquele que fala, do que a gente muito estudado pela discussão também do ethos, do que revela de si mesmo, da própria construção do argumento, que aí entram as teses, as técnicas argumentativas, os argumentos como se,
e na perspectiva de convencer o outro dos acordos que fazemos, da hierarquia de valores. Temos que lembrar, por exemplo, que nós, numa sociedade capitalista, ocidental como a gente, tem algumas temáticas que são valores para todos nós: religião, educação, pai, família, ciência, universidade, escola, mas hierarquizamos diferente. Aí é que está. Nós sabemos que a religião é importante, mas em que nível eu boto a religião na minha hierarquia quando eu falo? Em que nível eu boto a ciência? Em que nível eu boto a família? E quando tem família e religião, como é que eu faço? Isso é uma discussão que você, para entender como a gente organiza o nosso pensar, a nova retórica permite fazer isso. O próprio Pelman, muitos estudiosos na França, na Bélgica e na Holanda, nos décadas 60 e 70 do século passado, eles dizem que a nova retórica se apresenta como uma teoria como que pudesse estudar, inclusive, as demais ciências humanas. Ela pode liderar, porque o seu aparato teórico-metodológico, ele permite com que você interprete teses, valores, argumentos, a posição do orador a partir do empírico, a partir do próprio texto como materialidade do discurso. E é uma teoria discursiva, é sempre uma análise de discurso. Porque também é pressuposto da nova retórica, isso aí gera um conflito danado, que a gente pode fazer uma live no futuro, mais para linguistas, mais para a área de letras, é de que para a nova retórica, todo texto é argumentativo. Aí é uma outra questão. Não tem essa história de narração não é argumentativa, descrição não é argumentativa, romance não é argumentativo, não. Todo texto, ele argumenta. O ponto de vista é inerente ao agir. E agimos pela linguagem, o ato de falar pela linguagem. Então, a nova retórica, tanto ela traz um aparato para interpretar a sociedade, interpretar nós mesmos, entender a história e a cultura, porque ela bebe muito na área da filologia, do estudo dos textos antigos, do estudo da forma de raciocinar, dos documentos fundantes, de uma hermenêutica, certo? Então, ela tem muito rigor, é por isso que também muita gente, às vezes, não gosta da nova retórica, porque ela tem um aparato metodológico e técnico muito grande para você liderar, analisar e interpretar. Mas ela permite, acima de tudo, que você entenda os humanos como os humanos e possa compreender que rumo a sociedade está dizendo e que está fazendo. Pela nova retórica, o Guto e o pessoal aí, nós tivemos Mônica, por exemplo, estudando e retomando todos os discursos sobre o massacre dos 70 índios de Porto Alegre, sobre os índios tapuias, paiapus, lá de Apodi, quando foi lá no início do século XVIII, 200 anos agora da Revolução de 25, da Casa de Câmara e Cadeia. Essa semana, dia 4, tem uma defesa de dissertação da Wagner, de Porto Alegre, que ela vai discutir, inclusive, a formação, esse caldeirão cultural e belo que é Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade formada por portugueses, brancos, como vila de índio, com toda a estrutura, com casa de câmara e cadeia e tudo, mas era para a qual se levavam negros escravos e criavam, domesticar os índios, se tornou uma cidade com várias comunidades quilombolas, uma comunidade indígena que foi massacrada, mas se você andar ali por Viçosa, Antônio Martins, Riacho da Cruz, para onde os índios desciam e corriam e ficavam no entorno, você encontra essa matriz e os cemitérios indígenas, inclusive. Então, Porto Alegre é como se fosse um símbolo da essência do que foi o Brasil naquela época. Pela argumentação, pelos estudos, e aí de documentos de 700, de 800, 900 e 2000, a gente vai fazendo isso. E, ao mesmo tempo, trabalhando com essa memória. Então, é nessa perspectiva que a nova retórica ela contribui para estudar o discurso, estudar uma sociedade e ensinar, não só ensinar a interpretar, como também a produzir textos argumentativamente elaborados, com consciência de algum desses elementos. Perfeito, quanta informação, né? E aí, antes de nós partirmos para as outras perguntas, o Guto, né, também ele perguntou aqui nos comentários, então o projeto tem que estar ligado ao semiárido?
Eu acho que era naquela fala, quando o senhor abordava sobre os projetos de pesquisa de seus orientandos, né? E aí outros comentários também surgiram aqui, fazendo apontamento ao projeto de Ilka, de Suelen, né? Que são também suas orientandas, né? As meninas de São Miguel, Corrinha lembra, aqui, Alda Clécia também. Eu mando um abraço aí para todos vocês que estão falando, estão se comunicando. Eu não posso me dirigir a cada um, porque já é a segundo momento da live, e essa pergunta é pertinente. Ô, Hugo, Hugo, não é que tem que ser o semiado. Nós trabalhamos com a cultura local. Lembre, Hugo, não sei se você fez disciplina de metodologia comigo. James, ele teve agora já 2 encontros de orientação comigo. Na minha primeira, aquilo que eu fiz com você, James, no nosso primeiro encontro, eu faço com todos eles. E é um pouco da resposta que eu vou dar, Hugo. Hugo, no nosso grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa em produção e ensino de texto, eu nem falei nele ainda, que a gente chama de GPET, é um grupo tradicional. A líder Rosângela, eu acho que Lidiane, que é a vice-coordenadora também do PPGL. A gente tem uma das linhas de pesquisa, que é o discurso retórico argumentativo. Aí nesse grupo, a gente tem encontros sistemáticos, debates, discussões sobre diferentes pontos de vista, inclusive sobre essa temática que está no grupo de pesquisa chamado Cultura Local, Identidade e Memória. É o seguinte, se você pegar uma proposta de um projeto de pesquisa, você tem temática, você tem universo de estudo, campo, objeto, referencial teórico, metodológico, os instrumentais de pesquisa e possibilidades de aplicação ou de intervenção. O que a gente diz no nosso grupo, e eu digo aos meus orientandos, de mestrado, doutorado e também de pós-doutorado, simples, eu quero que você explique por que cada coisa da sua pesquisa. O que muda um pouco. Eu vou trabalhar com texto da mídia. Por que texto da mídia? Eu vou trabalhar com texto sobre Bolsonaro. Por que Bolsonaro? Não porque está... Qual é a importância nesse momento disso? Você tem de convencer. Você vai passar por uma sabatina, como o James passou, eu nem lembro de James, mas tudo mudou, não foi, James? Na primeira sabatina. Nós continuamos com a proposta de Bastiões, né? A Serra de Bastiões, a identidade cultural da Serra. O de Lairine é o que mudou, realmente, que ela trabalhava com uma comunidade quilombola e agora ela vai trabalhar com o cangaço, não é, Antônio Martins? Eu lembro, Guto, que, por exemplo, para você ver que não tem a ver com o semiárido em si, a Edione, ela é do Instituto Federal de Pernambuco, ela mora em Carpina, ela trabalha com discurso sobre mãe de crianças com microcefalia, certo? Então, você tem temáticas que são transversais. Agora, você tem que mostrar por que vai trabalhar com aquele tema. Para mim, Guto, tem alguns princípios. Primeiro, tudo numa pesquisa científica importa. Temática, objeto, campo. E eu não acredito ser permitido a uma pessoa que vai ser pesquisador não ter consciência de parte de sua pesquisa. Mas, Gilton, eu posso pegar discurso na mídia. Mas por que mídia? Por que não memória de idosos? Por que não texto do texto oficial? Por que não texto de tese, discurso acadêmico? Então, você tem que ter consciência. Aí vai uma sabatina, como essa que você está fazendo comigo e Jay. Aí você convence isso, a gente aceita, mas você tem que passar por isso. Então, todo mundo que chega na tese, eu digo duas coisas. Sua pesquisa, primeiro, ou tem que contribuir com o território do campus, com a UERN, com a região do Alto Oeste, onde ela está localizada, porque não é só ela não é mais importante do que as outras, mas é esta região que tem aquele campus, e aquele campus deve uma responsabilidade a estudar aquela região. Não vamos esperar que o campus de Araraquara, ou de Campinas, onde eu fiz doutorado, lá em Araraquara, venha estudar Pau do Ferro, venha estudar o Alto Oeste. É obrigação nossa da universidade fazer pesquisa lá. Podemos fazer outra? Podemos, porque eu fui para Araraquara e fiz do Rio Grande do Norte e São Paulo, fiz os 2 estados para fazer. Agora, você tem que ter consciência. Quando a gente faz essa discussão, nos 2 momentos em que faz o debate, geralmente, aí eu digo, ou você contribui com o território do campus ou com a comunidade em que você atua.
Muita gente, por exemplo, o pessoal trabalhou com Coluna Prestes em São Miguel, Corrinha trabalhou com Milagres no Ceará, Paulo Soares trabalhou com a hóstia de sangue da Beata no Juazeiro, agora trabalhando com os campos de concentração. Umas orientandas lá do Vale do Rio São Francisco estão trabalhando com as comunidades indígenas, os povos tradicionais de lá. Pessoas trabalharam com a Elaine, com Souza, com os ciganos, com os estudos de Souza. Então, mas é assim, você tem que justificar por que tal temática, por que tal discurso. Se é mídia, por que mídia? Em que vai contribuir? Para mim, tudo tem que fazer uma contribuição. A temática vai contribuir o quê? O universo de estudo vai contribuir o quê? O campo de estudo e a amostragem vai contribuir nisso por quê? Por que tais categorias e não tais categorias? É um verdadeiro debate de discussão sobre o que é fazer pesquisa em discurso e o que é fazer pesquisa em letra. Uma pessoa que vai fazer análise de discurso, seja qualquer teoria, e não tem consciência por que está pegando tal temática do discurso, tal corpus, ele já começa frágil na pesquisa em discurso. É por aí que a gente faz a discussão. Muito bem, estamos compreendendo muito bem, né? Excelentes discussões aqui. Mas voltando para o seu projeto, quero lembrar, professor, que nós já estamos com 29 minutos de conversa, como o tempo passa rápido, não é? E que bom. Mas com relação ao referencial teórico do seu projeto, né, do projeto Guarda-Chuva, aquele que nos abriga, qual é o referencial teórico assim, que dá suporte a toda essa estrutura de nossas discussões? Eu sei que o senhor já foi trazendo alguns autores importantes em outras discussões, mas aqui, de forma mais afinada. Olha, vamos lá. Não existe um referencial, existem referenciais, existem bases teóricas. Como a gente amarra uma pesquisa em diferentes partes da pesquisa, da elaboração do próprio projeto de pesquisa, quando o aluno chega para a gente, e se ele chegar pelo PPGL, ele já vai ser amarrado pelo campo do discurso e do texto, depois por uma linha de discurso, memória e identidade, depois, se ele escolher o Gilton como orientador, ele vai ser amarrado pelo GPET, pelo Grupo de Pesquisa de Ensino e Produção de Texto, e depois pelo campo dos estudos de argumentação e cultura local. Aí, eu digo sempre que são as algemas. Não imagine que a gente vai para a universidade e vai fazer o que quer. E o orientador que orienta tudo o que o aluno quer, não é orientador. Porque eu não posso orientar querendo saber de tudo que eu não sei, eu não domino. Como é que eu vou tirar suas dúvidas e vou contribuir? Para eu contribuir com seriedade, com rigor do método, da ciência, eu preciso ter clareza de onde piso, por onde vou e onde quero chegar, com quem eu estou contribuindo. Então, você está nessa perspectiva. Nós temos na área, no eixo aí. Primeiro, quando você trabalha na perspectiva dialógica de argumentação, a principal teoria que a gente trabalha hoje é da nova retórica. Gilton, você não poderia orientar com nenhuma outra teoria da argumentação? Posso, mas quando as pessoas chegam para a nova retórica, eles se apaixonam. E o estudo da nova retórica ligado à cultura local é encantador, porque o auditório, o pressuposto do outro, da cultura, da hierarquia de valores, tem tudo a ver com a cultura local. E o próprio Perelman faz isso nos trabalhos na nova retórica do Perelman. Você tem que ter uma teoria crítica também sobre identidade, e aí você pode trabalhar com diferentes perspectivas. Você tem que ter uma teoria sobre memória. Ah, Gilton, mas tem que ser o Halbach? Não. Pode trabalhar com Stuart Hall, você pode trabalhar direto com as categorias, por exemplo, da Ecleia Bose, daquela pesquisa da psicologia social que ela faz com os trabalhadores de São Paulo do século passado. Você tem que ter uma clareza sobre o que é texto, o que é discurso, o que são gêneros do discurso. Então você tem que ter um conhecimento mínimo de Bakhtin, do marxismo, da própria noção de arena, porque embora a gente trabalhe com uma orientação mais argumentativa, a gente tem que saber, e aí eu retorno o marxismo e filosofia da linguagem, que a palavra é uma arena, na disputa da arena, as classes se efetivam, disputa do poder. Então,
Não existe para Baquinho o bonzinho e o ruinzinho. Isso está na instância da enunciação. Perma dizia no ato, no falar. Então, dessa perspectiva, você tem que saber o que são gêneros de discurso. Por quê? A discussão clara de linguística sobre modalidade. Você tem que saber o que é fala, o que é escrita, o que é variação, o que é discurso, que são campos. Você pode chamar de gênero de discurso, campos de discursivo, domínio discursivo, esferas da comunicação humana e outros que eu não vou ficar repetindo. Todos para dizer essa área do campo discursivo. Mas você pode variar na terminologia, mas você não é permitido que você não tenha a clareza de que haja domínios diferentes do discurso. Que a mídia tem seu discurso, a ciência tem seu discurso, a religiosidade e a mitologia tem seu discurso, a medicina tem seu discurso. Como você vai nomeá-lo? E dentro desse campo discursivo, se você for para um discurso religioso de uma missa, você vai ter a oração, a ladainha, a primeira tal, o segundo tal. Se você for para o discurso acadêmico, científico, você vai ter a tese, o artigo, o paper, você vai ter a tabela, você vai ter... Se você vai para o discurso midiático, você vai ter o artigo de opinião, a reportagem jornalística, você vai ter a entrevista. Se você trabalha com discurso literário, aí você vai ter a crônica, o conto, o romance, a poesia, o cordel. A questão é que você também tem que ter uma teoria do discurso, além de uma teoria da nova retórica. E tem uma outra coisa, uma teoria de como consciência crítica e como ensino, como educação. A gente trabalha com dois teóricos bons para ensino. O Paulo Freire com a pedagogia da libertação, com a pedagogia libertadora, no que a educação é conscientizar-se também para conscientizar os outros, e trabalhamos com João Vanderlei Geraldi, com aquela perspectiva que não adianta aprovar uma pessoa só por estar reproduzindo que a boneca é bonita, a boneca é branca, a boneca é de plástico, a boneca é de Joaquim. Lembra daquele texto escrito, uso da escrita e variação, que os meninos que vinham das favelas cheios de piolho na cabeça e eram todos reprovados porque não falavam a língua do dominante? Isso é uma consciência crítica que o professor tem que ter. Então, a perspectiva teórica, nós temos uma teoria de base para fazer as questões analíticas. Sim, aí se você trabalha, por exemplo, como Mônica trabalhou os povos indígenas, paiacus, e com a Aguardar para ver se volta, se estabiliza. Professor, Sim, nós tivemos aqui uma pequena falha. Acredito que o sinal de internet pode prosseguir. Estamos ouvindo bem agora. é isso que eu quero dizer. A questão teórica tem uma teoria de base, de texto, de ensino de texto. Agora, lembrar, o GPET, o Grupo de Pesquisa, explica muito a nossa ciência, porque a gente trabalha na perspectiva de produção e de ensino de texto. Claro, com foco na argumentação. Então, você tem que saber produzir, analisar, interpretar, categorizar e explicar. Não, ninguém trabalha com explicação em teorias humanas, em ciências humanas. Interpretar as diferentes perspectivas que você vai trabalhar de texto. Então, você tem que ter clareza de que um artigo de opinião, de qual instância foi produzido, quem o produz e quem o escreve. Como um discurso de um trabalhador rural ou de uma casa de farinha ou de uma casa de engenho, quando ela fala sobre a moagem naquela casa. Quem é a pessoa, de onde fala e qual a perspectiva teórica que você melhor interpreta aquilo ali. Então, isso tem uma teoria de base, mas são referenciais teóricos para diferentes olhares. Pronto, professor. Que bom, a gente vai só seguir aqui. Tem mais algumas perguntas aqui, tá bom? E a gente vai procurar responder. Silésios pergunta: como a nova retórica contribui para tudo isso, professor?
A nova retórica, ela se apresenta como uma ciência do discurso da argumentação. Ela precisaria de uma aula sobre retórica, né? Inclusive, a gente vai dar uma disciplina agora sobre análise do discurso na perspectiva da nova retórica. Primeiro, ela entende a linguagem como um ato, o discurso como um ato. Todo discurso é argumentativo, todo discurso tem uma intencionalidade. Você não tem consciência de tudo que produz, mas você tem algum grau de consciência, ou pode ter algum grau de consciência, não necessariamente tem. E que entender como os outros pensam, como órgão, não só como pensam, que aí está uma grande diferença. Quem fez a pergunta, James? Foi o Silésios aqui. Silésio. Nome do login. Silésio, não só como a nova retórica, não só como o que você pensa, nem ideologicamente como a maioria dos teorias discursais, mas como você organiza esse seu pensamento. Aí está o diferencial da nova retórica. A gente consegue prever, pela análise do discurso, certas tendências de discurso, certos valores tomando a hierarquia, certos argumentos, técnicas construídas se reproduzindo, e isso você vai vendo como as pessoas pensam, como elas organizam o pensamento e como essas pessoas interagem socialmente como interagem socialmente pela linguagem. Então, a nova retórica, ela explica a própria ciência humana. Daí a retomada que a nova retórica faz da dialética aristética. E daí a grande crítica que a gente faz ao cartesianismo, a ideia de ciência e de produção do conhecimento neutro, a ideia de que no discurso pode haver uma objetividade. Não existe. O outro é constitutivo do discurso, da minha palavra. Então, ao trabalhar isso e analisar, a gente pode prever e discutir e interpretar e intervir melhor no pensamento. Então, quanto mais capacidade analítica e interpretativa você tiver, mais você tem condições de interferir, contra-argumentar, propor e ensinar a usar a maior riqueza do ser humano, junto à vida, que é a linguagem. É o poder da palavra, que pode ser um poder de opressão ou um poder de liberdade. Entre a libertação e a liberdade pela palavra, a nova retórica vai explicando que uso se faz disso. Então, ela interpreta e analisa os discursos sempre numa perspectiva da orientação, da argumentatividade que é constitutiva do discurso. Lembre, para a nova retórica, aquelas discussões que uma parte da linguística do texto faz e outras teorias, texto argumentativo, texto narrativo, isso aí é balela para a nova retórica. Todo texto é constitutivamente argumentativo. O que ele vai diferenciar é que na estrutura superficial, se vocês retomarem, por exemplo, Noam Chomsky, com a estrutura profunda, se vocês não estudaram isso, o pessoal novo não estuda a teoria de Chomsky, a gramática sintagmática transformacional. Mas ele faz uma discussão entre linguagem e pensamento, em que ele coloca uma discussão sobre a estrutura profunda, o ato de pensar, de construir a ideia, e a forma de expressar essas ideias, as palavras que saem dela. Como as palavras saem seriam na estrutura superficial. A nova retórica, ela ultrapassa a superfície, o texto, pouco importa, ela vai para o discurso, ela vai para como você pensa, como você organiza e que hierarquia você está colocando. E com a capacidade de análise que você tem, você pode saber a quem ela está se dirigindo e a quem ela quer atingir com tal discurso. Para a nova retórica, até a escolha do léxico, de uma palavra ou de outra, está dentro de uma perspectiva de argumentação, certo? E ela propõe toda essa discussão para interpretar o outro. Então, a discussão que Chomsky faz na década de 60 e 70 sobre a gramática generativa, e que o Palmeiras dialoga, inclusive, nessa perspectiva de uma estrutura profunda entre a linguagem e o pensamento. Lembrem, e aí todos vocês, que já tem muita gente na live aqui, e lá na página do PPGL,
que falar de linguagem é falar do pensamento. Não dá para você falar um sem falar no outro. Ao irmos aprendendo a falar, vamos também desenvolvendo o pensamento. Desenvolvendo o pensamento. Seja que essa linguagem ela seja verbal, como a gente está discutindo, pode ser por libras, sinais, língua brasileira de sinais, pode ser por outras linguagens, mas expressar-se é organizar o pensamento, é a comunicação. E daí porque a nova retórica, quem entra pela nova retórica tem uma capacidade de crítica, de interpretar muito grande na perspectiva de que a gente tira da gente a obrigação de analisar um discurso, se ele é ideologicamente disso ou daquilo de antemão, como algumas teorias fazem, que são muito boas, por sinal, não estou fazendo crítica. A gente olha o discurso pelo empírico, como ele organizou sua tese, seus argumentos, qual o público estava se dirigindo, a que campo de contexto, que referências ele trazia, que temáticas ele trazia, e daí você vai entender para onde ele quer chegar, do lugar de onde ele fala, do poder que ele fala, a quem ele queria atender e encantar ou convencer nisso. Agora, lembrar, para se falar em nova retórica, tem que se falar em espaço democrático. Onde há opressão, onde há poder militar, onde há suborno, onde há corrupção, nós não temos contribuição a dar, porque a gente trabalha com a linguagem na sua essência, na interação humana. Uma linguagem, quando alguém está com um revólver na cabeça e é obrigado a dizer que amou fulano ou matou fulano, aquele matou fulano, se a gente não souber do revólver na cabeça, aquela frase, aquele discurso não tem sentido. Então, a nova retórica é uma ciência que vive, se produz na democracia, depende de uma democracia, inclusive no discurso, para ela poder atingir o seu objetivo de interpretar o ser humano como ele se organiza. Professor, muito boa discussão. Nós estamos quase chegando ao limite também da nossa segunda live. Nós ainda temos duas perguntas aqui para responder a todas as perguntas. Bem, Facebook, pode perguntando. Nós ainda temos duas aqui que eu vou priorizar as perguntas das pessoas que estão nos acompanhando. E aí a gente, após as respostas, nós vamos seguindo para o fim, tá bom? Mas quero deixar já aqui o convite lançado para que nós possamos ter um outro momento desse futuramente, né? Porque são muitas coisas a serem discutidas. Pesquisa realmente é um campo muito vasto, muito amplo e que requer bastante conversa. Então vamos aqui para mais uma perguntinha. Nós temos a pergunta da Ana Freitas. Os discursos do movimento punk rock pode ser analisado sobre o viés da nova retórica? Sim, todo discurso. Onde há ser humano, onde há discurso, é possível analisar a nova retórica. Você precisa ter uma forma de constituir um corpus ou de gravar. Se você for trabalhar, já orientei, por exemplo, monografia com nova retórica só sobre canções, sobre literatura, sobre poemas, sobre texto de Chico Buarque de Holanda, sobre diferentes perspectivas. E estudar, inclusive, os discursos canônicos dos movimentos culturais, musicais, de todas as artes, é entender o pensamento. Lembre que a arte, qualquer uma delas, é uma linguagem. Lembrem disso. Então, toda linguagem também tem uma intencionalidade. Quem se expressa, até para dizer, para questionar tudo presente e não ter uma forma única e não querer se filiar a nenhum movimento, a nenhuma coisa que exista no momento, é uma intencionalidade, é uma outra posição sobre o mundo. Então, é possível sim. E você tem que saber, como pesquisa científica, como ciência, como pesquisa, a ciência ela vem para contribuir para o ser humano, para o desenvolvimento, para o bem de toda a sociedade. Então, quanto mais uma sociedade, um povo, estuda e investiga em todas as áreas da pesquisa, em todas as áreas do conhecimento, mais ele cresce
e ajuda os outros a crescer. Tem que lembrar que cada dia que a gente vai estudando, eu disse até essa semana nas pesquisas que a gente fez com Memória Cultural para as exposições do Museu de Cultura Sertaneja lá em Pau do Ferro. Quando a gente ia entrevistar as mulheres dos engenhos de cana-de-açúcar, das casas de farinha, dos vaqueiros, certo? Das comunidades quilombolas, dos escritores, lá, a gente aprende, é uma coisa encantadora, e você passa a se apaixonar, porque você está entendendo como os outros pensam. Você está entendendo como os outros pensam, como o mundo funciona, e você sai de si. E isso é possível ser feito em qualquer momento. Se você for estudar o Mangue Beat, o Bossa Nova, o Tropicalia, o movimento, o punk, o funk, aí você tem internacionais e nacionais, e inclusive diferentes vertentes. É bom que você escute as canções e escute ou escute as entrevistas tanto do movimento musical, do produtor musical, que também comunica, como dos compositores das letras. Lembrar que algumas artes exigem mais de um tipo de arte para a sua produção. É igual ao teatro. Teatro você pode ter dança, música, canção, interpretação, tudo junto. Você vai todo aquilo que é possível de uma interpretação. Certo? Agora, claro, para a nova retórica tem que ter uma linguagem verbal, ou pelo menos uma possível comunicação de uma linguagem, mesmo que seja simbólica, que você dê uma interpretação de uma unidade de sentido, que você tenha o que a linguística chamaria de coerência. Né? Professor, agora de forma bem rápida, correndo contra o tempo, nós vamos para a nossa última pergunta dessa segunda live, tá bom? Que é do Isaías. Ele diz: professor, em que medida a pesquisa no PPGL é um fazer político ou um fazer de resistência? Aí é que está. A pesquisa por si só ela não é um fazer. Claro, ela serve a um fazer político. A pesquisa em si, ela não tem um lado político. Ela tem a política da pesquisa, da ciência e da inovação. Agora, você trabalhar com pesquisa numa cidade pequena, abandonada por a capital, a gente sabe o quanto, na história do mais de 400 anos da dita civilização portuguesa implantada no Rio Grande do Norte, como o Alto Oeste e o Seridó foram abandonados na história. Como as universidades e a UFRN, por exemplo, ficou em Natal. Ela não chegou, ela chegou um pouquinho ao Seridó, e muito pouco. As duas universidades criadas em Mossoró, elas demoraram muito para chegar a outras cidades. E ainda muitas cidades líderes de polos que não têm universidade ainda. Você pensar uma pós-graduação em Pau dos Ferros, ela é resistência no sentido de saber, primeiro, só em criar aquele programa já é uma referência. Usando a nova retórica, já é um modelo para milhares de cidades que sabem que uma cidade pequena, distante de grande centro, pode sim produzir ciência. Outra coisa é saber que naquela cidade, ela não é só, que naquele momento, a gente pode se discutir ali em Pau dos Ferros, com pesquisadores dos Estados Unidos, da França, de Portugal, da Espanha, do Brasil, de todas as regiões, e criar associações, como a gente pensa, Pau dos Ferros, o Santo, Natal, são cidades que têm ser humanos. Onde tem ser humano, o mundo pode ser transformado com base naquele ser humano. Isso aí também é frio. Então é resistência, porque quando se cria uma linha e tem consciência, uma coisa muito inerente ao PPGL, eu vejo hoje nas atuais coordenações do programa muito disso ainda, essa essência da Rosângela e da Lidiane na coordenação do programa, que é a consciência de que o PPGL é grande, é um dos maiores programas de pós do Rio Grande do Norte, é um dos maiores programas de pós-graduação do interior do Nordeste, um programa que tem mais de 200 alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado. Vocês não têm noção como isso é uma grandeza muito grande. E ele tem consciência disso, tem consciência do papel dele para influenciar o Crato, aqui, a Paraíba, Pernambuco, o Ceará, o outro interior do Rio Grande do Norte. A gente sabe que o nosso acerto serve para Juazeiro do Norte, para Cajazeiras, serve para Salgueiro, que vem de lá para cá saber, para Caicó. Gente, recebi muita gente lá.
como é que vocês fazem pós-graduação e conseguem. Então, o acerto de Pau dos Ferros, a seriedade, o rigor de Pau dos Ferros, ele é modelo. Se é possível lá, é possível em Pau dos Ferros, é possível em qualquer outra cidade. Você não encontra muitas cidades no mundo do tamanho de Pau dos Ferros com a pós robusta como tem em Pau dos Ferros. E o bonito aí, James, é que a gente vê hoje com as meninas que estão coordenando, esse trabalho de vocês é pioneiro demais. É um trabalho articulador. Eu tenho visto que o trabalho de Rosângela e de Lidiane, estou citando elas duas, não estou citando os demais colegas, para não ser injusto, porque elas duas estão liderando esse trabalho. É um trabalho sério. O Wellington, na coordenação do DINTER, lá em Pernambuco, tem feito. O trabalho de Wellington é muito articulado. São 3 coordenadores, 2 em Pau dos Ferros e 1 em Pernambuco. Você tem noção? Nós estamos, de Pau dos Ferros, exportando doutorado para Pernambuco, para toda a região do Instituto Federal de Pernambuco, do Sertão, Instituto Federal do Sertão. Isso era imaginável na cabeça de muita gente. Isso é resistência. Fazer ciência no Brasil é resistência. Dizer que não é o dogma, a religião por religião, e olha que eu sou religioso, de uma família religiosa, mas não é a religião que tem que resolver tudo. O cientista foi dado por Deus, não é abominar o conhecimento como se ele fosse adversário do desenvolvimento, é o inverso. Para mim, desenvolvimento é ciência junto. Tchau. Professor, desculpe cortar a sua fala, mas aí é uma fala belíssima e que muito, né, nos emociona. E aí eu queria também registrar a presença aqui do nosso querido professor, Dr. Wellington Mendes, né, que é coordenador do DINTER. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Mas aí, professor, quer dizer que essa live vai estar disponível lá na página do programa. Por questão de tempo, eu quero agradecer, né, em nome aqui da nossa vice-coordenadora, a professora doutora Lidiane Diógenes, né, que está nos acompanhando desde o início, a sua ilustre presença que muito nos honra, muito nos deixa feliz. Eu, como seu orientando, fico assim, maravilhado. É uma iniciativa, eu espero que todos tenham gostado e que nós nos encontremos, né, no nosso próximo encontro, que vai acontecer logo, logo. E aí já fica passado o convite, professor Gilton, para o senhor estar conosco, viu? Futuramente. E a gente já vai encaminhando suas palavras para que a gente possa encerrar. Eu agradeço muito a vocês e parabenizo em nome das atuais das 3 coordenadores do PPGL, coordenadores do programa em si, Rosângela e Lidiane, e do coordenador do DINT, do doutorado em Pernambuco, em nome dele, todo o corpo docente e técnico, do Zailton, do Ciro, que são técnicos do programa, em nome dele, todos os que participaram, de você, James, todos os nossos orientandos, e os de orientandos dos demais professores, o PPGL, entre egressos e do alunos, tem um corpo discente de mais de 500 discentes, egressos e atuais. E a todos eles, nosso agradecimento. E dizer que o campus de Pau dos Ferros, a UERN de Pau dos Ferros, ela tem feito história, e a minha presença hoje, no estado do Rio Grande do Norte, presidindo o órgão de pesquisa científica do estado, de certa forma, fruto do PPGL. É fruto desse programa, fruto da UERN de Pau dos Ferros, fruto do sucesso desse programa que atribui-se muito à nossa liderança nos seus inícios. Agora, eu diria a todos, seria um programa coletivo. E a capacidade, coletividade desse programa é o que tem tornado forte. Você vai ver em outras lives aqui, com o pessoal da literatura, da linguística, de todas as teorias, o quanto esses 500 alunos já envolvidos direto e indiretamente, e a gente não falou de associações nacionais, de grandes eventos, de museus, de muita coisa que ele traz para o mundo, certo? Então, muito obrigado a todos aqui presentes, da FAPERN, da UERN, da Paraíba, do Ceará, Pernambuco, de São Paulo, já vi gente aqui de diferentes estados. Muito, muito obrigado pela honra também de abrir essa conversa do PPGL em live. Muito obrigado mais uma vez, professor. Muito obrigado a todos que estiveram conosco desde o início. Então, ficam aqui os nossos agradecimentos em nome, né, do PPGL, do grupo de mídias, que também os integrantes estiveram aqui
Até logo, minha gente. Compartilhem, comentem, certo? E venham fazer o PPGL, né, se tornar mais visível, maior nesse